Olá! Hoje você assiste um programa especial que será todo dedicado a debater as manifestações que estão ocorrendo em todo o país. No programa nós vamos tentar falar quais são as alterações que essas manifestações causam e também como elas surgiram. Para falar mais sobre o assunto, o programa traz um debate ampliado com 3 convidados. Ou então temos aqui no estúdio o professor Pedro Célio, que é da Faculdade de Ciências Sociais e também sociólogo, professor Luiz Signatis, que é professor da Faculdade de Comunicação e faz pesquisa em política, e também o professor Flávio Sofiati, que é da Faculdade de Ciências Sociais também e é sociólogo. Gostaria de agradecer a todos e por terem vindo aqui para discutir esse tema. Muito bem. Bom, o tema está aí no país. Eu acho que a nossa obrigação como cidadãos e como pesquisadores da academia é tentar, dialogar com esses movimentos e aplicar aquilo que a atividade de pesquisadores universitários nos oferece como uma maneira de contribuir com o debate. Agradeço também a vocês. É um prazer enorme estar presente aqui no programa Conexões, na TV da Universidade Federal de Goiás, e para falar de uma temática que realmente tem uma importância muito grande. Essas manifestações percorrem o país, estão modificando a agenda pública, a agenda política do país, e evidentemente alguma coisa tem que acontecer. Tá certo, olá, muito obrigado também pelo convite. É um prazer estar aqui hoje debatendo esse tema, que é um tema interessante do ponto de vista da política, mas também do ponto de vista de entender as novas gerações, as juventudes que estão nas ruas. Isso que nós estamos chamando hoje de Partido das Ruas, e o que eles querem, as reivindicações e aquilo que precisa ser mudado no nosso país para melhorar a nossa democracia, a nossa sociedade. Bom, mas antes de começarmos o debate, você assiste agora uma reportagem especial que foi produzida pela UFPR-TV, TV da Universidade Federal do Paraná, que fala um pouquinho do histórico dessas manifestações. 20 centavos. 2 moedas. Foi por 20 centavos que milhares de brasileiros saíram às ruas. O aumento da tarifa de ônibus, trem e metrô em São Paulo motivou o início das manifestações. Mas de 6 de junho para cá, os protestos ganharam força. E agora é por bem mais do que 20 centavos que eles continuam. Cidadão, vem à rua! Essa luta também é sua! O movimento Passe Livre, que organizou os atos em São Paulo, surgiu em 2005 em Porto Alegre e luta por um transporte público gratuito. Mas nunca uma manifestação tinha repercutido tanto. As ações violentas da tropa de choque no primeiro dia de manifestação chamaram a atenção e brasileiros de vários estados decidiram demonstrar apoio aos paulistanos. Foi pelas redes sociais que o protesto ganhou força e adeptos. É um movimento novo, complexo e inédito. Lembrando que apenas numa das redes sociais, o Facebook, nós já temos hoje quase 70 milhões de brasileiros, mais o Twitter e várias outras inserções. Então, esse fenômeno deve ser estudado como um comportamento coletivo. No dia 17 de junho, o movimento se espalhou pelo Brasil todo. Foram mais de 250 mil pessoas em pelo menos 28 cidades. Curitiba não ficou de fora. Os manifestantes lotaram a Praça Santos Andrade durante o movimento que começou na Boca Maldita. Nós temos trabalhado há muito tempo esse conceito da participação dos nossos jovens estudantes nas grandes pautas nacionais, dos nossos professores, dos nossos servidores técnico-administrativos, a discutir os grandes problemas da sociedade. Aliás, é o que a gente mais prega, que a universidade seja cidadã. Então eu acho que esse é o momento em que temos que celebrar essa cidadania. Segundo a polícia, 10 mil pessoas participaram da manifestação em Curitiba, mas os organizadores acreditam que mais de 20 mil manifestantes foram às ruas. Foi Letícia que criou o evento no Facebook, convidando os curitibanos a participar dos protestos. Nem ela poderia imaginar que tantas pessoas iriam aderir ao movimento. Como tudo estourou nacionalmente naquela semana, eu trouxe essas pessoas que eu já conheço para conversar e dizer, olha, eu acredito que é o momento da gente fazer um evento, chamar o pessoal para fazer um ato em solidariedade ao que está acontecendo em Porto Alegre, o que está acontecendo em São Paulo, o que está acontecendo no Rio de Janeiro.
Foi impressionante porque eu decidi fazer isso 10 horas da manhã, no mesmo dia. Já haviam 250 pessoas para protestar com a gente na rua, sendo que em Curitiba é muito difícil no mesmo dia. Até em um mês você não consegue juntar 250 pessoas, então em um dia foi incrível. E no dia seguinte a gente era 2.500 pessoas. 3 dias depois, como todo mundo viu, 20 mil pessoas na rua e no momento a gente tem 50 mil pessoas confirmadas para o próximo ato. Hoje, pelas ruas, é fácil perceber que o apoio às manifestações de São Paulo é só um dos motivos para o protesto. Em todo o Brasil, os manifestantes pedem melhorias na educação, transporte, saúde, dizem não à PEC 37 e à corrupção. É uma forma de pressão que vem de fora do sistema político, de fora dos partidos, de fora dos sindicatos, praticamente de fora de todas as instituições. E ele tem essa performance de rua, é uma performance também de um movimento que é novo e inédito e também não tem nenhuma agenda em comum. Então não sabe até que ponto ele terá sucesso ou se o sucesso desse movimento significará também a sua desmobilização. Mas a pluralidade não é apenas de vozes e reivindicações, é também de comportamentos. Em alguns protestos, pequenos grupos praticaram atos de vandalismo e a polícia precisou intervir. O importante é conseguir explicar para cada um que está querendo trazer sua própria pauta, sua própria indignação e também as suas novas reivindicações, é que uma grande mobilização popular sem uma pauta definida normalmente não traz resultados. Um dia depois da primeira mobilização nacional, a presidente Dilma Rousseff se pronunciou. O Brasil hoje acordou mais forte. A grandeza das manifestações de ontem comprovam a energia da nossa democracia, a força da voz da rua e o civismo da nossa população. Em São Paulo e no Rio, as tarifas já baixaram. Na capital paulista, o preço da passagem voltou a ser R$ 3,00. No Rio, ela recuou para R$ 2,75. Em outras capitais, como Brasília e Belo Horizonte, o valor não foi reduzido. Já em Curitiba, a passagem baixou para R$ 2,70 na quinta-feira. Até agora, o que aconteceu de concreto foi a redução do PIS e COFINS, que permitiu uma redução de 11 centavos na tarifa técnica. O que é isso? É o valor que é pago às empresas. Este valor hoje é de R$ 2,99 e Curitiba estava cobrando R$ 2,85. Ou seja, essa diferença a Prefeitura de Curitiba que está assumindo. Vamos comunicar à FIFA, à CBF e o Comitê Organizador da Copa. Curitiba está fazendo tudo o que é possível para garantir os investimentos, os prazos e fazer da Copa um grande evento também na capital. Mas vamos cortar a publicidade dos gastos para a divulgação da Copa, um valor que poderá ficar próximo de 6 a 8 milhões de reais. Nas concentrações vale de tudo. Pintar o rosto, cartazes, escalar um lugar estratégico também conta. Nas manifestações, a visualização é o principal. Motivos são diversos, mas o principal é mesmo o transporte público. A tarifa sobe 20 centavos e o reajuste ganha um slogan nas redes sociais. As redes sociais estão colaborando para chamar mais gente. Claro, não vai faltar revolto, não vai faltar gente com vontade de mudar o país. Estamos sendo roubados, estamos pagando muito imposto e não estamos tendo nada em troca disso. Um exemplo é o transporte público, que eles falam que é público, mas não é público, é privado. Que esses donos de empresa fazem o que querem, aumenta. Você não vê nenhum político falando dos donos de empresa, só fala que tem que aumentar, que tem que aumentar. Antes do dia D, onde todo o Brasil se mobilizou, houve vários encontros públicos que motivaram grupos sociais, frentes partidárias e o principal, o movimento estudantil. A mobilização do último dia 20 de junho, que aconteceu aqui, foi a maior delas. Oficialmente, a polícia divulgou o número de 20 mil pessoas, mas os manifestantes contestam. Há quem aponte 50, outros 70 mil. Mas o fato é que as principais avenidas do centro, as maiores, estavam totalmente lotadas. Sem discussões, tinha muita gente. Gente de todo tipo, idosos, crianças, famílias inteiras, que abraçaram a causa de quem usa os coletivos. A minha filha que me chamou, pai, vamos no protesto, veja o senhor falando que o senhor foi em Direta Já, que o senhor foi no Fora Collor, que o senhor foi lá em Brasília, lá naquela revolta dos anos 80, vamos, porque ela tem esse espírito patriota. É uma passeata justa, da paz, em que o povo grita e os governantes precisam ouvir o grito das ruas, do povo.
a gente precisa de alguém para escutar as nossas reivindicações, escutar o que a gente tem para falar, escutar o que o Brasil precisa. Após horas de caminhada pelo centro de Goiânia, os manifestantes chegam à Praça Cívica. Eu vejo, acho que como um momento de mudança radical. Acho que o que está se lutando aqui não é por uma coisa específica, mas acho que é um momento, esgotou, a paciência das pessoas esgotaram. Acho que o povo quer uma mudança, mas uma mudança de forma geral. Esse é o exemplo, é o retrato do formigueiro. E o formigueiro saiu. Isso significa que basta, o povo está dando um basta, um chega na hipocrisia, um chega na falta de moral, um chega no dinheiro por baixo do pano. Frases que expressam a indignação brasileira diante da desigualdade, dos investimentos indevidos. Pintar a cara de verde e amarelo nesses dias de protesto tem outro sentido. Os brados são como de uma torcida organizada que decidiu gritar nas ruas. A gente luta não apenas pela redução da passagem que foi conquistada, mas pelo transporte público que seja pensado de outra forma. E além disso, além das lutas do transporte, temos aqui várias causas populares, uma revolta popular que se alastrou pelo Brasil inteiro. Bom, para começar, acredito que seja uma coisa que todas as pessoas gostariam de entender, gostariam de saber mais. Como que surgiram essas manifestações? Por que, neste momento, as pessoas tiveram vontade de sair às ruas para protestar? Quem gostaria de começar a falar sobre isso? Professor? Professor Pedro Célio. Bom, o modo como a comunidade toda, os intérpretes da vida brasileira estão vendo essa manifestação tem sido de muita perplexidade, de alguma surpresa. Eu creio que nós não temos o direito de dizermos ou de nos sentirmos completamente surpreendidos. A tradição recente de nosso país vem evidenciando motivos de insatisfações assim grandiosas e crescentes e até mesmo graves, né, preocupantes, de várias maneiras. Se nós pegarmos os motivos que geraram o movimento Ficha Limpa, por exemplo, nós vamos ver que ali já havia muito disso, né? Se nós lembrarmos do roteiro do noticiário de televisão sobre manifestações populares localizadas, porém muito diversificadas, mas localizadas sobre temas da insegurança nas grandes cidades e do modo com que a população em geral critica as omissões e os descasos das autoridades e dos governantes com relação aos problemas causadores dessa insegurança, se nós lembrarmos dos problemas de escândalos de corrupção, que num período talvez mais rápido, se a gente puder lembrar tudo o que tem acontecido e movimentado a opinião pública entre o Mensalão e o episódio da Operação Monte Carlo, é uma sequência de fatos causadores de indignação que vão, de certa maneira, desgastando a relação do brasileiro com as suas autoridades, com os seus governos. Há muita novidade no que aconteceu nesse último mês, em maio, junho, aqui no Brasil. De fato, há. Agora, surpreendente, talvez mais na forma do que no conteúdo. Essa é a minha primeira leitura. Bom, professor, por que você acha que, nesse momento, surgiram essas manifestações? O professor Pedro Célio tem razão. O que tem acontecido no país é a eclosão de uma série de insatisfações. O que eu vejo de novidade nesse movimento, isso aí respeitando a presença de sociólogos e politólogos aqui dentro e tentando trabalhar especificamente o meu campo de estudos, que é a área de comunicação, eu observo assim, manifestações populares que surgem no Brasil sem uma pauta específica, quer dizer, uma pauta difusa, uma série de reivindicações específicas, não legitimadas por uma liderança única, com rejeição inclusive da presença de bandeiras e de caracterizações vinculadas a partidos ou a organizações específicas, ou seja, procurando produzir a imagem de que a própria população indo às ruas e rejeitando de alguma forma a figura da representação, ou a própria política, a própria classe política, ou as instituições representativas da sociedade, tentando dar uma autonomia própria para esse movimento. E um vínculo bastante grande com as relações mediadas pela internet. Quer dizer, é um movimento que se parece muito com o Facebook. As pessoas
vão às ruas, e majoritariamente jovens, mas há uma coisa interessante, não são só jovens que estão nas ruas. Se você for a essas movimentações, vocês vão ver os pais dos jovens acompanhando. Eu tive a oportunidade aqui em Goiânia de ver uma senhora idosa, devia ter aí os seus 70, 80 anos, com um cartaz, e no cartaz estava escrito assim: os meus netos vão se orgulhar da minha presença aqui. Então é muito interessante como é que a forma como a classe média vai às ruas e como diversas gerações acabam legitimando esse movimento social. Por que se parece muito com as redes sociais? Porque é o modo Facebook de fazer as coisas. Você pega um pedaço de papel, escreve alguma coisa no cartaz, que normalmente se vincula a uma reivindicação pública, expressa essa insatisfação geral de uma forma particularizada, leva para as ruas e lá você junta os amigos, as pessoas, fotografam isso para colocar na internet. Então há um vínculo bastante grande com esse modo de expressão pública que tem se caracterizado o Facebook, o Twitter, a internet de uma maneira geral. E esse vínculo é muito interessante, ao mesmo tempo que é a eclosão de uma manifestação que questiona as instituições representativas e, como disse o professor Pedro Célio, revela uma fragilização do reconhecimento, da legitimação dessas instituições e chama o Estado para reagir. De fato, os governantes, o Estado tem procurado reagir de alguma maneira para dar conta de efetuar de novo a liga com essas manifestações e com a população. Como sempre acontece, um teste para a nossa democracia, e eu acho que o país tem passado bem por isso. Professor, o senhor que estuda especificamente juventude, como é que é o papel dessa juventude nessas manifestações? Como é que o senhor vê essas manifestações? Pois é, uma das coisas que me perguntam sempre é: a juventude saiu da inércia? E eu costumo dizer que não. Na verdade, os adultos passaram a aderir aos interesses, né, e manifestações dos jovens. Porque se formos levar em consideração a história recente, a gente vai perceber que no final dos anos 90 os jovens já tinham ido às ruas, em Seattle, depois em Gênova, e o ano passado no Occupy Wall Street. E em todas as manifestações de rua que a gente tem no Brasil, na América Latina ou no mundo, a presença juvenil ela é significativa, e são eles que dão o pontapé inicial para o início das manifestações. E é interessante porque eles chamam a atenção da sociedade em geral para uma coisa que é fundamental. A gente percebe, de fato, essa diluição das reivindicações, mas isso, do meu ponto de vista, expressa uma crise nas instituições, uma crise das instituições. Os jovens hoje, por estarem sendo desassistidos do Estado, da sociedade em geral, acabaram pensando formas de se organizar e de atuar para além das instituições. Então eu percebo hoje, nessa nova geração, um desinteresse com relação ao Estado, aos partidos, sindicatos, inclusive com relação às igrejas. Mas isso não significa que eles são religiosos, apolíticos. Na verdade, eles pensam maneiras de estarem na sociedade à margem dessas instituições que não os representam. Então, essa fragmentação, que é a expressão também dessa lógica de se organizar por meio das redes virtuais, a maneira de se organizar hoje dessa geração é por meio da internet. Né? Eles se sociabilizam por meio desses mecanismos, né, que você encontra na cybercultura. Então é fundamental entender que nós, adultos, né, os setores organizados da sociedade civil, precisam assumir, junto com essa nova geração, né, essas reivindicações e pensar junto com eles, né, o que fazer para, de fato, melhorar a nossa democracia. Eles deram um pontapé inicial fundamental. Olha, as instituições estão em crise e elas não funcionam mais. O partido, o sindicato, a igreja, o Estado. Não é? Agora nós, enquanto sociedade civil, precisamos pensar junto com eles o que fazer. Porque, de fato, é o pontapé inicial. Mas apenas a ação direta nas ruas não resolve os nossos problemas. A gente teve, por exemplo, ano passado em Goiás, uma manifestação importantíssima em torno do Fora Marconi, e aquilo foi maravilhoso, mas não teve, de fato, uma consequência. O ano que vem tem eleição, provavelmente o governador é candidato e a gente não sabe se aquilo de fato vai resolver. Então é preciso pensar alternativas, junto com os jovens, que de fato produzam transformações que são fundamentais para consolidar a nossa democracia. A nossa Constituição, ela prevê a democracia
representativa, mas também a democracia participativa. E esse, né, aspecto da nossa democracia está um pouco defasado e ele precisa urgentemente ser melhorado. Bom, nós vamos agora para um rápido intervalo e depois, no próximo bloco, você continua conferindo o debate sobre as manifestações que estão acontecendo em todo o país.